Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos entrar no submundo de uma das famílias mais notórias da máfia organizada em Nova York, os irmãos Joe e Larry Gallo. Nos anos 1950 e 60, esses dois irmãos, junto com o caçula Albert, formaram um trio explosivo que desafiou o poder estabelecido da máfia. Conhecidos por sua audácia e voracidade implacável, eles foram peças-chave no caos que tomou conta da família Profaci, dando início a uma das disputas mais loucas da história da máfia de Nova York. Joe Gallo, apelidado de Crazy Joe, era o cérebro por trás dos movimentos do grupo. Ele era conhecido tanto por sua animalidade quanto por seu gosto por arte e literatura. Um contraste intrigante em uma vida marcada por tretas e traições. Seu irmão Larry, por outro lado, era o braço direito e o sicário, sempre ao lado de Joe nas suas jogadas mais ousadas. Juntos, eles abalaram as estruturas da máfia, desafiando figuras lendárias como Joe Profaci e Carmine Persico. Mas como dois irmãos conseguiram se destacar em meio ao turbilhão de caos e traição da máfia, e como a lealdade entre eles os conduziu, ao mesmo tempo, ao poder e à destruição, tudo isso vocês irão descobrir hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. A ajuda de vocês é fundamental para que possamos melhorar cada vez mais. Agora, preparem-se para uma jornada que revela os bastidores de uma grande disputa interna na máfia, cheia de conspirações, emboscadas e traições. Bora pro vídeo. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui, e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Os irmãos nasceram quando a máfia americana estava completando sua formação. Larry, o mais velho, nasceu em 1927, Joe em 1929 e Albert em 1930. O pai dos Gallo, chamado Humberto, chegou aos Estados Unidos no início dos anos 1920 e fez uma pequena fortuna no contrabando. Investiu em uma lanchonete no Brooklyn após o fim da proibição e usou para uma operação clandestina de agiotagem. A mãe dos irmãos, Mary, era vista como a principal força restritiva na família, mantendo seus garotos longe de comportamentos completamente selvagens. Desde cedo, os irmãos tinham propensão para comportamento antissocial. Apesar de seu tamanho pequeno, com altura um pouco acima de 1,70 metros, estavam constantemente se envolvendo em brigas, e Joe, em particular, ficou conhecido como louco, parecendo buscar conflito com os grandalhões para provar sua força. Larry naturalmente assumiu a liderança do trio. Todos ao redor reconheciam que ele era o mais inteligente e sensato. Joe era considerado o mais resistente e instável, enquanto Albert era o mais jovem, sem atributos especiais atribuídos a ele. A trajetória criminosa dos irmãos na máfia começou após conhecerem um membro da família Profaci, Johnny Otto, que os apresentou a Frank DeMarco, apelidado de Shots. Frank era o capitão da família Profaci, com atividades no Brooklyn remontando aos dias de Frank e Yale. Os Gallo começaram a atuar como cobradores para Shots, que dirigia uma loteria clandestina conhecida como Numbers Game. Seu lucro anual líquido era estimado em cerca de $2,5 milhões. Os Gallo começaram a trabalhar como capangas para Shots. Acredita-se que foram aceitos na família Profaci após participarem da queda de Albert e Anastasia, embora haja poucas evidências disso. A versão mais apoiada é meio em tom de brincadeira, dada por Joe Gallo sobre o envolvimento. No entanto, outra versão,
baseada no testemunho de um informante imerso nos eventos, sugere que a queda de Anastasia foi resultado de seu conflito com seus capos Joe Biondo, Charles Dongara e Joseph Riccobene, que acabaram com ele. Depois, Carlo Gambino assumiu como chefe da família. Esta versão soa extremamente convincente. Os 3 capos souberam que seriam dados de baixa, organizaram a tentativa de queda primeiro e obtiveram um perdão perante a comissão. Vito Genovese e Tommy Lucchese se aproveitaram disso e fizeram lobby para o chefe Carlo Gambino, e é importante dizer que essa versão muda completamente a visão do fim da vida de Anastasia, mas mesmo se rejeitarmos a participação dos irmãos Gela no ataque a Anastasia, eles ainda foram aceitos na família Profaci no final da década de 1950. Apenas Larry e Joe, já que Albert não seria membro da máfia por um tempo e Joe teve que sofrer um pouco antes de ser aprovado. Como mencionei, ele era considerado louco quando era criança. Nada mudou quando ele cresceu. Até o chamavam de Crazy Joe Gallo. Ele era explosivo e quase incontrolável, o que fez a máfia acreditar que ele estava viciado em tóxicos. Para provar o contrário, trancaram Joe em um quarto com o consentimento dele, porque queriam ver se ele teria abstinência ou não. Joe não teve abstinência, e todos ficaram convencidos de que ele era apenas louco. Mais tarde na prisão, os médicos o examinaram e descobriram que não era apenas um apelido. Joe realmente sofria de esquizofrenia. A adesão à máfia que Joe e Larry receberam elevou seu status na organização, mas teve pouco efeito em seus ganhos. A base ainda era extorsão, proteção e jukeboxes. Estas últimas consistiam nos irmãos Gallo forçando estabelecimentos a comprar jukeboxes deles, além de organizarem um sindicato onde obrigavam outros distribuidores de jukeboxes a se juntarem para ganhar dinheiro com as taxas sindicais. Foi por causa de seu envolvimento nesse tipo de esquema que foram convocados para audiências no Senado, onde temos o famoso vídeo de Joe sentado de óculos escuros e fumando um cigarro, respondendo dezenas de perguntas com a mesma frase, amparado pela 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Eu respeitosamente me recuso a responder porque acredito firmemente que minha resposta pode me incriminar. Posteriormente, aos ganhos dos Gallo foram adicionadas a venda de máquinas de cigarro e fliperama, jogos de azar, extorsão, música e conteúdo adulto. Quanto à penúltima fonte, o cantor mais famoso associado aos irmãos foi Jimmy Roselli. Na época, ele competia com Sinatra pelo direito de ser considerado o melhor cantor ítalo-americano. Quanto à última fonte, os Gallo estavam no negócio de distribuição de revistas adultas por meio uma de suas empresas. No entanto, ganhar dinheiro não é a chave para a história dos irmãos Gallo. A chave, é claro, foram as disputas que travaram, e é isso que eu propus passar, depois de falar previamente sobre a equipe Gallo. Para que você tenha uma ideia de quem ousou desafiar o sistema estabelecido junto com os irmãos. O pequeno Armando Iliano, apelidado de Mando, que administrava um bar também chamado Mando, onde os irmãos Gallo frequentemente ficavam no porão do mesmo bar. Joe mantinha um leão que era frequentemente usado para intimidar. No início, Joe principalmente queria trazer algum animal exótico para o bar para adicionar charme. O primeiro foi um macaco, mas se tornou um problema porque estava destruindo o lugar e jogando coisas ao redor. Joe o devolveu ao dono da loja de animais exóticos e, em troca, ofereceram a ele um leão. Assim, os irmãos Gallo tinham seu próprio leão, para o qual montaram um lugar no porão. Depois de ouvir tudo isso, tente dizer que o pequeno gangster que mantém um leão no porão não é uma figura dessa gangue. E, em princípio, o esquadrão dos irmãos Gallo era muito diferente de outras gangues da máfia. No entanto, o corpo ainda era composto principalmente por italianos. Em 1961, Gallo e a equipe se envolveram em uma disputa contra seu chefe, Joe Profaci. Em geral, o conflito estava fermentando há muito tempo, e os irmãos estavam insatisfeitos com a forma como a família distribuía extorsões e que eles, como diziam, recebiam apenas migalhas debaixo da mesa. Eles não escondiam sua insatisfação, mas nada mudava ano após ano. O gatilho que os fez agir de forma decisiva foi a queda de Frank Shots, e há várias interpretações de por que e como ele foi dado de baixa. Na primeira, os Gallo conseguiram que Shots parasse, dando a seu chefe uma porcentagem de seus ganhos. E passasse para o lado deles em um conflito não declarado. Profaci não gostou disso e acabou com Frank em vingança e desejo pelos negócios de extorsão de Shots. Na segunda versão, Profaci mesmo foi aos Gallo,
pedindo-lhes para acabar com Frank porque ele havia parado de pagar e estava se mantendo discreto. Em troca, os irmãos deveriam receber o dinheiro de extorsão de shots, mas Prophecy os enganou e deu os empreendimentos de Frank para outras pessoas, levando os galos a escalarem a situação. A terceira versão, no entanto, difere da primeira. Apenas no sentido de que os galos não executaram o golpe pessoalmente, mas delegaram sua execução para outras pessoas. Mas, em qualquer caso, a razão para a escalada do conflito foi a queda de Frank Shots e a questão de quem assumiria seus esquemas de extorsão. Tudo começou no início de 1961, quando os galos raptaram pessoas próximas a Prophecy, especificamente Joe Colombo, John Simone, Joseph Magliocco e Sally Musashio. Estava planejado que Prophecy também estaria entre eles, mas isso não se concretizou. O plano de Lowry era agir para ter uma posição de negociação mais forte nas conversas sobre a expansão dos esquemas de extorsão dos galos. O plano de Joe era acabar com todos os capturados e depois Prophecy, após o que ele assumiria a família pela força. A ideia de Lowry venceu, e as negociações começaram, levando Prophecy a prometer cumprir todas as demandas, mas apenas após a libertação dos cativos. Assim que os galos os libertassem em vez de cumprir as exigências, receberam uma sentença de morte do chefe. O primeiro na lista negra era Lowry, e o golpe seria executado pelo parceiro criminal de longa data dos irmãos, Carmine Persico. Tendo desertado para o lado de Prophecy para isso, ele seria posteriormente apelidado de A Cobra. Persico chamou Lowry para um bar, supostamente para discutir negócios. Lowry, sem suspeitar, foi sozinho, mas Persico levou mais 2 caras com ele, um dos quais colocou uma corda ao redor do pescoço de Lowry. Ele foi salvo apenas por um milagre. Por uma estranha coincidência, um policial entrou no bar naquele momento, fazendo com que os sicários fugissem. Ao mesmo tempo, a primeira vítima da disputa apareceu. Joe Jelly, membro da equipe dos Galo, foi dado de baixa e jogado ao mar. Uma caixa com gelatinas, roupas recheadas de peixe, foi deixada na porta do restaurante dos irmãos Galo com o dedo em cima dela logo após a queda de Jelly. 2 outros caras chamados Marco Morelli e Tony de Carlo foram derrubados. Depois um dos galos e um capanga chamado Joe Maggs foi baleado e caiu pelo guarda-costas da família Prophecy, o capitão Harry Fontana. Maggs queria descobrir por que Fontana, que estava meio do lado deles, não tinha se comunicado desde a tentativa de queda de Lowry. Houve um conflito e Maggs foi dado de baixa. Todos esses eventos levaram os galos a declararem lei marcial em sua equipe e colocaram seus colchões na propriedade da President's Center no Brooklyn. Como aconteceu, o principal homem que queria essa guerra praticamente não pôde testemunhá-la. Joe Gallo foi enviado para a prisão em dezembro de 1961. Ele havia agredido um pequeno empresário com a intenção de entrar em seu negócio como sócio. Depois, tentou ir além dele e pegar uma parte do negócio. O cara foi à polícia e Joe foi para a prisão por 14 anos. Na prisão, ele se tornou viciado em livros, dominou a técnica de leitura rápida e os absorveu um por um. Ele gostava especialmente de filosofia. No entanto, ninguém estava disposto a deixá-lo apenas ler em paz na prisão. Prophecy queria colocar Joe atrás das grades. Lowry até o alertou para nunca comer comida trazida de fora dos muros da prisão, pois havia rumores de que assim ocorreria o assassinato. Como os galos realmente se tornaram pária. Ao entrar em disputa com Prophecy, Joe não podia esperar o apoio dos camaradas na prisão. Pelo contrário. Então, em vez dos italianos, Joe encontrou amigos entre os afro-americanos. Seu principal camarada era Nick Barnes, um capo de heroína que era ainda mais respeitado do que Frank Lucas. Havia até rumores de que Joe queria fazer negócios com Barnes, mas no final não aconteceu. Em vez de se associar aos galos, Barnes foi com um membro da família Lucchese que estava na mesma prisão, chamado Matthew Madonna. No entanto, a conexão com gangster negros deu a Joe não apenas um bom amigo, mas também problemas com os noias dos 3K na barbearia da prisão, onde havia várias cadeiras, algumas para barbeiros negros cortarem cabelo e outras para brancos. Infratores da mesma cor de pele sentavam-se em suas cadeiras. Portanto, Joe quebrou desafiadoramente essa regra e cortou o cabelo com os negros. O clã decidiu puni-lo por isso, mas calcularam mal e enviaram apenas um homem. Durante a briga, Gallo arrancou a orelha do homem e correu com ele para sua cela, onde enfiou o cara e todo o significado dele no vaso sanitário. Enquanto isso, o homem do clã gritava e chamava os guardas para ajudar.
Em geral, todo o tempo de Joe na prisão foi assim, lutando por orelhas e conversando com outros prisioneiros sobre a futilidade de nossa existência terrena. Ele estava muito mais calmo na prisão do que nas ruas do Brooklyn, onde seus irmãos de sangue e nome continuavam a lutar contra forças superiores. Os galos eram cerca de 25 homens. E Prophecy tinha cerca de 200 em seu comando. Ao saber desse conflito, as autoridades cercaram o local na Presidence Center onde os galos estavam se escondendo com postos de observação. Dessa forma, eles queriam deixar claro que viam o que estava acontecendo e não permitiriam que o bairro se afogasse em ketchup humano por causa das gangues. Isso ajudou em parte. Mas ninguém estava disposto a interromper a treta. Os galos transformaram sua sede na Presidence Center em uma fortaleza com redes nas janelas e sentinelas no telhado. E os homens de Prophecy, dos quais Carmine e Pérsico eram dos mais ativos, cercaram-na e tentaram retirar os rebeldes um por um. Tudo isso continuou até a primavera de 1962, quando as operações ativas pararam abruptamente. Dizia-se que Lowry havia sido prometido o cargo de chefe após a queda do outro chefe doente de câncer se ele fizesse as pazes com Pérsico e encerrasse a disputa. Segundo a teoria, os pais dessa ideia eram Lucchese e Gambino, as principais forças da comissão na época. Se isso é verdade ou não, eu não posso dizer, pois há poucas evidências. Mas houve de fato uma trégua e os tiroteios só recomeçaram após a queda de Prophecy no verão daquele ano e Joe Magliocco assumiu seu lugar. O principal alvo dos galos ainda era Pérsico, cuja traição eles queriam vingar. Houve várias tentativas de queda contra ele em 1963, quase consecutivamente, mas ele conseguiu sobreviver a todas. Uma vez, o atirador dos galos lançou uma granada, mas ela quicou sem sucesso. Então, ele decidiu pegá-la e lançá-la novamente, e acabou sem um braço. Em outra ocasião, uma bomba foi colocada sob o carro de Pérsico, que um homem dos galos detonou. Assim que Pérsico se sentou ao volante, o carro saltou para cima. Aterrissou em uma cratera de explosão impressionante, e um atordoado Pérsico saiu ileso. Uma explicação para esse milagre era que a bomba foi plantada incorretamente. E a explosão foi direcionada para baixo, em vez de para cima. Finalmente, na terceira vez, seu carro foi literalmente alvejado por metralhadoras, mas as balas não atingiram nenhum órgão vital. No entanto, segundo a lenda, uma delas atingiu Pérsico no braço e rastejou até a cabeça, perfurando a bochecha e entrando em sua boca enquanto Pérsico respondia às perguntas da polícia, que ficaram extremamente surpresos quando ele cuspiu a bala em sua palma e entregou a eles. Outros não tiveram tanta sorte, no entanto, e em 1963, o número de pessoas dadas de baixa nesta disputa ultrapassou 2 dezenas, sem contar os atingidos, e não se sabe quanto tempo a treta teria durado se não fosse pelo plano descoberto de Joe Magliocco e outro chefe da família, Joe Bonanno, que queriam eliminar os outros 3 chefes, Gambino, Lucchese e Magaddino, permitindo que eles se tornassem uma força importante na máfia estadunidense. No entanto, essa ideia falhou porque Joe Colombo, que também estava envolvido na conspiração, traiu Bonanno e levou tudo para a comissão. Magliocco não foi dado de baixa, mas simplesmente forçado a se afastar, pois também estava terminalmente doente. O novo chefe era Colombo e ele conseguiu negociar a paz com os galos. Colombo deixou os galos no comando de seu território. E um pouco depois, Lowry se tornou capitão. 8 anos de paz se seguiram. Os galos não mexeram com ninguém e ninguém os incomodou. Foi nesse ambiente que Lowry viveu seus últimos anos, caindo aos 41 anos de câncer. Em 1971, Joe foi libertado da prisão. Na época em que Lowry ainda estava vivo, Joe Colombo tinha um grande respeito pelas opiniões da Brigada Galo. Alguns até comparavam o poder de Lowry ao poder do chefe de outra família. Mas em 1968, Lowry se foi e a equipe passou a ser liderada por Albert, que reconheceu a supremacia de Colombo, ou seja, falando grosseiramente, quando Lowry estava no comando, Colombo tinha que negociar com ele, mas sob Albert era suficiente para ele apenas enviar uma ordem e esperar que fosse cumprida. Naturalmente, Joe não gostou desse arranjo. Quando saiu, ficou extremamente descontente com Albert. Ele o repreendeu por se curvar e pela maneira como permitiu que Colombo o tratasse. Joe ficou particularmente irritado quando Albert deu a Colombo um carrinho de golfe de presente de Natal e, em troca, recebeu gravatas combinando para toda a equipe dos galos. Joe não queria ficar nessas condições e chamou Colombo para uma reunião.
O mesmo enviou 2 representantes em seu lugar que trouxeram $1.000 para Galo. Joe devolveu o dinheiro a eles e disse que estava esperando $100.000. Claro, Colombo recusou, caso em que Joe transmitiu que o chefe poderia se perder se quisesse, e se houvesse algo que ele não gostasse, os Galos estavam prontos para a disputa de volta na Presidents Center. Joe disse aos rapazes que uma treta poderia estar prestes a acontecer em breve, e eles deveriam estar preparados. Mas Colombo deixou para lá, aparentemente decidindo que era melhor deixar os Galos em paz e tudo se resolveria. Foi a calma antes da tempestade, interrompida apenas por pequenos conflitos. Todos estavam prontos para uma repetição da guerra dos anos 1960, e Joe era o único que agia como se nada tivesse acontecido. Ele percorria a cidade de Nova York à noite com apenas alguns guarda-costas ou sozinho, e passava suas noites em clubes e bares populares, à vista de todos, como se não tivesse mandado seu chefe sair da cidade. A propósito, ele gostava de sair não apenas com seus colegas, mas também com os boêmios da época, discutindo com eles o conhecimento que adquirira durante seus dias na prisão. Ele me perguntou se eu preferia as opiniões de Camus ou Sartre. Tenho que admitir, quase caí no prato de espaguete que estava comendo. Eu sabia quem ele era e não esperava uma pergunta dessas. Respondi que estava mais interessada em Camus, e Joe disse que achava que Camus era maluco de pedra, acrescentando que gostava mais de pessoas com vontade de viver. Quando perguntado por que Camus era doido, ele respondeu que qualquer pessoa que entrasse em um carro com alguém dirigindo tão rápido estava cometendo uma loucura. Camus foi dado de baixa em um acidente de carro. E Joe se tornou amigo íntimo da família Orbach após aquela noite de apresentações. Mais tarde, ele admitiu a Jerry Orbach que queria quebrar suas pernas pela forma como ele retratou um personagem baseado em Joe Gallo no filme The Gang That Cold Gnawed Cold The Shoot Straight. No entanto, ele mudou de ideia, o que, no final das contas, ele não se arrependeria. E enquanto Joe se divertia compensando o tempo perdido na prisão, houve uma tentativa de queda contra Joe Colombo. Em outro comício da Liga Italo-Americana, que ele supostamente criou para lutar pelos direitos dos italo-americanos, ele foi baleado por um homem negro. Segundo uma versão, Joe Gallo estava por trás disso, decidindo por fim ao inevitável conflito. Segundo outra, foi uma conspiração iniciada por Carlo Gambino porque eles não gostavam do que Colombo estava fazendo com a Liga Italo-Americana, gerando barulho desnecessário em torno do tema da máfia. Os principais argumentos apontando para Joe eram seu conflito com Colombo e seu bom relacionamento com gangsters negros. No entanto, o escritor Frank Di Matteo, que estava próximo de Gallo na época e cujo pai era um dos líderes da gangue, afirma que Joe não teve nada a ver com isso. Ele afirma que os homens na gangue ficaram extremamente surpresos quando souberam da tentativa de atentado, acrescentando que se Joe estivesse planejando algo assim, o pai de Timóteo certamente saberia e teria avisado seu filho. Após a tentativa de queda, Colombo entrou em coma e as tensões entre Gallo e o resto da família só aumentaram, ocasionalmente até resultando em tiroteios. E mais tentativas de quedas. Adivinhe quem não se importava nem um pouco. Sim, Joe Gallo, que ainda continuava a viver a vida plenamente, saindo quase diariamente e não hesitando em fazer piadas sombrias sobre Colombo. Colombo passou muito tempo em coma após o tiroteio. E foi tudo em vão, é claro. Após a tentativa de dar de baixa em Colombo, os irmãos Pérsicos se tornaram a principal força na família, que estava em desacordo com os Galos desde a primeira disputa. Pensem em quantas tentativas de queda contra Carmine ocorreram durante isso. Os Briscoes teriam aproveitado todas as oportunidades para se vingar, e o bar Open de Joe era claramente uma oportunidade para eles. E foi exatamente o que aconteceu. Era 7 de abril de 1972, o 43º aniversário de Joe, que ele decidiu celebrar a noite com sua esposa, enteada, irmã Carmela e 2 caras da equipe, Pat o Grego com sua namorada e Bob Darrell. Eles foram para o Copacabana. Lá, festejaram na maior parte, e foi quase antes de saírem que Joe teve um pequeno conflito com o chefe de uma família da Pensilvânia chamado Russell Bufalino, a quem ele se aproximou para cumprimentar. Gallo viu um distintivo da Liga Italo-Americana em seu casaco, da qual Joe Colombo estava envolvido. Joe não gostava dessa organização, nem gostava de nada associado a Colombo. Então, de maneira meio brincalhona, ele perguntou a Bufalino: "E você realmente acredita nessa bobagem da Liga?"
Pouco depois, Galo deixou Bob Darrow ir embora e foi embora com o resto de seus homens. Ele queria comida chinesa, e foram para o seu restaurante favorito em Chinatown, embora tenha se revelado fechado. Joe então chamou o carro na Mulberry Center para Little Italy, ou eles pararam para ver o chefe da família Genovese, Matthew Aniello. E depois de conversar com ele por um tempo, foram para uma mesa onde continuaram a festa. De acordo com Frank Sheeran, o que se seguiu foi que ele foi a este restaurante e atirou em Joe por insultar Bufalino. Na realidade, porém, Sheeran não teve nada a ver com isso. Galo foi avistado no restaurante por Joe Lucarelli, o motorista do então chefe interino da família Colombo, Joe Iacovelli, da facção Pérsico. Lucarelli saiu do estabelecimento e ligou para o Vale de Acco, que ordenou que ele encontrasse mais alguns caras e acabassem com Joe. O resto vocês já devem imaginar. Um homem entrou no restaurante, enrolou algum tempo e do nada começou a atirar. Joe tentou fugir para desviar o fogo das mulheres e da criança para si mesmo, mas foi baleado. O homem entrou em seu carro e foi embora. Depois disso, todos perceberam o que estava por vir. A equipe dos Galos, liderada por Albert, e o resto da família, liderada pelo irmão de Carmine, Ali Boy Pérsico, começaram a se preparar para outra disputa. Os combates continuaram com poucas interrupções até o outono de 1974, e o número de baixas foram dezenas. Quando a comissão decidiu oferecer a Albert Galo que depusesse as armas em troca da aceitação na família Genovese, ele aceitou a oferta. E a treta chegou ao fim. Houve outro surto de conflito em 1976. A iniciativa não veio de Galo. Desta vez, em vez de responder, Albert apresentou uma reclamação à família Colombo. Através dos chefes da família Genovese, a questão foi resolvida e os instigadores foram removidos. Por fim, após isso, a equipe dos Galos continuou a existir tranquilamente dentro da família Genovese. Porém, de maneira muito menos influente. Saudações família. Los Angeles, anos 80. Uma cidade dividida entre o glamour de Hollywood e a dura realidade das ruas. Em meio a essa dualidade, um nome emergiu das sombras, capaz de controlar um império que se espalhava como um vírus pelos guetos. Freeway, Rick Ross. Ele não era apenas um contrabandista comum. Rick Ross, um jovem com grandes ambições, começou como qualquer outro garoto nos becos do Centro-Sul. Mas ele tinha algo que o diferenciava, uma mente estratégica e uma visão empresarial única que o levariam a construir um dos maiores impérios do submundo dos Estados Unidos. Com pouco mais de 20 anos, Freeway Rick estava ganhando milhões de dólares por dia, abastecendo não apenas os vícios das ruas de Los Angeles, mas de todo o país. O que começou como pequenas vendas rapidamente se transformou em uma máquina que movimentava toneladas de pó vindos direto da América Central. E enquanto ele crescia, sua rede se expandia, com conexões que iam além das fronteiras dos Estados Unidos. Freeway Rick não só desafiou o sistema, ele foi uma peça fundamental em uma rede complexa, que envolvia até mesmo o governo estadunidense. Mas todo império tem seus dias contados. A ascensão meteórica de Freeway Rick estava prestes a desmoronar com a mesma velocidade com que ele conquistou as ruas. Quando ele foi pego, ele não só enfrentou o peso da justiça, mas também foi traído por um dos maiores esquemas já vistos: a ligação entre o submundo e a CIA. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. A ajuda de vocês é fundamental para que possamos melhorar cada vez mais. Agora prepare-se, porque essa é uma história que você nunca mais vai esquecer. Bora pro vídeo.
Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Estava sobre a mesa um pequeno saquinho cheio de pó branco. Rick Ross olhou para ele sem acreditar. $50 e você está dentro, disse seu amigo. Rick pensou no filme Superfly. Homens de cor urbanos se tornando ricos, além de seus sonhos comprando carros, barcos, casas, tudo com o tráfico de cocaína. Ele raramente tinha quaisquer vícios, mas estava curioso demais para deixar isso passar. Ele enrolou uma nota de $1 e provou uma linha. Ironicamente, Rick não sentiu o entusiasmo usual com a droga. Ele não gostou. Ele estava apaixonado pela cocaína por um motivo totalmente diferente. Em poucos anos, Rick Ross se tornaria um dos traficantes de drogas mais bem-sucedidos da história dos Estados Unidos. E Los Angeles nunca mais seria a mesma. Por cerca de 10 anos, ninguém nos Estados Unidos teve mais controle sobre o mercado de crack do que Rick Ross. Nenhum rival se atreveu a enfrentá-lo. E tudo porque ele fez um acordo com o diabo no início de 1984. O nome do diabo era Danilo Blandon. Ele era um traficante de drogas de Nicarágua com ligações com os Contras, um grupo revolucionário de direita de seu país. Mais importante, Danilo também tinha ligações com cartéis de drogas colombianos. Ele se ofereceu para arranjar cocaína colombiana pura para Rick por um preço 50% menor do que os seus outros fornecedores. Rick tinha uma decisão a tomar, e não foi difícil. Rick já estava no top de Los Angeles, mas se concordasse em trabalhar com Danilo, seria o número 1. Assim que Rick começou a trabalhar com Danilo, ele passou de vender algumas centenas de milhares de dólares em cocaína por dia a vender 2 a 3 milhões de dólares. Seu império se estendeu por todos os Estados Unidos: Los Angeles, Seattle, Miami, Cidade de Nova York, Cidade de Kansas, Cincinnati, Atlanta e Detroit. Se alguém estava fumando crack, provavelmente era por causa de Rick Ross. E quando esses clientes começaram a ter overdose em massa, o sangue estava nas mãos de Rick. Seu nome sempre será sinônimo de uma era tumultuada na história americana, a epidemia de crack dos anos 80. Também era sinônimo de outro escândalo americano, o caso Irã-Contra. Rick não tinha ideia de que o homem de quem ele comprou a cocaína também era um elo importante entre a CIA e os Contras de Nicarágua. Quando Rick Ross começou a traficar cocaína, ele sonhava com o brilho e o glamour dos traficantes que via nos filmes. Ele nunca poderia imaginar que se encontraria no meio de duas das maiores crises da década dos 80. Como muitos dos reis do crime, Rick Ross veio de origens humildes. Ele nasceu em 26 de janeiro de 1960 em Tempe, Texas. O Texas ainda estava preso na era de Jim Crow, apesar dos esforços da lei dos direitos civis. Então, quando ele tinha 5 anos, Rick e sua mãe, Annie Mai, se mudaram para Los Angeles em busca de melhores oportunidades. Seu pai ficou para trás no Texas. Infelizmente, Annie Mai e Rick chegaram a Los Angeles no momento em que a cidade estava pegando fogo devido aos tumultos de Watts. Por 5 dias, em agosto de 1965, Los Angeles caiu no caos, depois que uma discussão entre um motorista negro e um oficial do LAPD, o Departamento de Polícia de Los Angeles, rompeu as tensões raciais da cidade. Dias depois que os tumultos terminaram, Rick, de 5 anos, vasculhou os prédios incendiados em busca de latas de comida para comer.
Ao chegar na Califórnia, Rick e Annie Mae foram morar com o irmão de Annie, George, e sua esposa, Bobby Joe. Rick olhou para o tio George como uma figura paterna. Ele adorava andar no Buick 63 de George e ver filmes juntos no drive-in. Mas George tinha um temperamento cruel, especialmente quando estava bêbado, o que acontecia o tempo todo. Rick diz que, quando tinha 6 anos, ele perdeu a inocência após um encontro violento com seu tio. Uma noite, em 1966, George voltou para casa depois de uma noite de bebedeira e acusou sua esposa Bobby Joe de sair com outros homens. Bobby Joe protestou que as acusações eram completamente infundadas, mas George não acreditou nela. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e a esfaqueou várias vezes. A mãe de Rick, Annie, encontrou uma pistola. Ela ameaçou atirar em George se ele não parasse. George olhou nos olhos de sua irmã e viu que ela estava falando sério. Ele largou a faca e saiu pela porta. Eles sabiam que ele não ficaria longe por muito tempo. Annie colocou a pistola na cintura e levou Bobby Joe e Rick para a casa de um amigo, onde cuidaram dos ferimentos dela. Mas logo houve batidas na porta. Tio George conseguiu encontrá-los. Ele exigiu ver sua esposa. Quando ninguém respondeu, ele chutou a porta e encontrou todos escondidos na cozinha. Depois de alguma discussão, Bobby Joe cedeu e concordou em voltar para casa com George. Mas Annie teve uma ideia diferente. Ela tentou impedir Bobby Joe de ir embora, o que só deixou George mais irritado. Ele veio correndo em direção à sua irmã. O pequeno Rick observou sua mãe atirar em seu tio no peito. George caiu no chão, morto. Annie foi presa, mas como o assassinato foi em legítima defesa, nenhuma acusação foi feita contra ela. A família raramente falava sobre George após o incidente, mas assistir sua mãe matar outro membro da família iria ficar com o Rick para o resto de sua vida. Não muito depois da morte do tio George, Rick, junto com sua mãe, tia e primos, se mudaram para uma casa na rua 87 com a Flower, perto da rodovia 110. Se acredita que esta casa foi a origem de seu apelido, Freeway Rick. Uma semana depois de se mudar, Rick conheceu seu melhor amigo e futuro parceiro de negócios, Ollie Big Lock Newey. Rick e Ollie moravam no mesmo quarteirão. E embora Rick estivesse na 4ª série e Ollie na 2ª, os dois rapidamente se tornaram amigos. Rick teve problemas na escola durante toda a sua carreira acadêmica. Apesar de frequentar as aulas regularmente desde o jardim de infância, ele era completamente analfabeto. Sua incapacidade de se concentrar o levou a agir constantemente. E em vez de ajudá-lo a aprender, seus professores simplesmente o repassavam de ano para ano. No início dos anos 70, Rick estava na escola Bret Hart Middle e ainda era totalmente incapaz de ler. Entre os problemas típicos da adolescência e suas lutas acadêmicas, Rick tinha todos os tipos de motivos justificados para temer a ascensão ao ensino médio. Mas o que realmente apavorava Rick era que sua nova escola era o lar de uma gangue cruel chamada 92ND Street Crips. Os Crips se formaram durante o final dos anos 60 e 70, como resultado das dificuldades econômicas da comunidade negra. O desemprego disparou após os motins de Watts em 1965. Fábricas e lojas foram fechadas na esteira da violência. Muitas pessoas perderam seus empregos e a pobreza e o crime se tornaram mais frequentes. A primeira gangue que surgiu foi os Crips em Central Sul em 1969. Não muito depois disso, seus rivais, os Bloods, se formaram em Compton. O futuro dessas duas gangues seria longo e sangrento, e Rick estava prestes a entrar no centro do conflito. Rick nunca se tornou um membro iniciado dos Crips, mas alguns de seus amigos do ensino fundamental, incluindo seu melhor amigo Ollie, se juntaram à gangue assim que entraram no ensino médio. Essa amizade foi tudo o que foi necessário para colocar Rick na mira dos Bloods. Um dia, enquanto eu guardava seus livros no armário,
O pré-adolescente Rick se virou e estava olhando para o cano de uma 38. Rick congelou. Ele reconheceu o homem por trás da arma como um membro da Denver Lanes, uma gangue afiliada aos Bloods. Ele sabia sobre a rivalidade entre os Bloods e os Crips e agora ele estava experimentando essa violência em primeira mão. Rick não tinha ideia do porquê estava acontecendo. Ele pensou que iria morrer simplesmente por ser amigo dos Crips. Mas, por razões que o próprio Rick nunca poderia explicar, o homem foi embora e o poupou. Quando Rick voltou para casa, ele jurou que nunca teria nada a ver com as gangues. Na época desse incidente, Rick percebeu que tinha um talento natural para o tênis. Ele se dedicou ao esporte, em parte como uma desculpa para ficar fora da vida de gangue. Ele idolatrava Arthur Ashe, o único negro a vencer o Wimbledon, o Aberto da Austrália e o Aberto dos Estados Unidos. Por volta da 8ª série, as habilidades de Rick no tênis chamaram a atenção do treinador da escola Dorsey High. Apesar de sua contínua incapacidade de ler, Rick se formou na escola Bret Hart Middle e logo estava jogando tênis para Dorsey. Rick não se importava nem um pouco com a educação, mas ele sabia que a faculdade era o caminho mais seguro para o sucesso. Seu sonho era terminar o ensino médio e ir para a Cal State Long Beach com uma bolsa de tênis. Ao longo de todos os 4 anos do ensino médio, Rick escondeu seu analfabetismo, atuando e se recusando a fazer suas aulas. Ele prefere ser conhecido como o palhaço da turma do que o idiota que nunca aprendeu a ler. Como sempre, em vez de trabalhar com Rick, seus professores continuavam o passando para a próxima série, felizes por tirá-lo de sua sala. Durante seu último ano, em 1978, Rick se encontrou com seu treinador de tênis para discutir seus planos para o futuro. Ele disse ao seu treinador que queria ir para a Cal State com uma bolsa de tênis, que, com suas habilidades no tênis, não estava fora de alcance. O treinador de Rick perguntou a ele qual curso ele queria seguir. Foi quando Rick confessou seu segredo. Ele era analfabeto. O treinador disse a Rick que não haveria como ele ser aceito na Cal State quando descobriram que ele não sabia ler. Seu sonho estava completamente fora de questão. Para piorar as coisas, o treinador não era muito bom em guardar um segredo. A notícia do analfabetismo de Rick começou a se espalhar para seus colegas de classe. Rick estava com vergonha de enfrentar o julgamento de todos. Então, ele desistiu. É difícil imaginar como seria a vida de Rick Ross se o sistema escolar não tivesse falhado com ele. Talvez ele pudesse ter realizado seu sonho de se tornar o próximo Arthur Ashe, mas com um homem negro de 18 anos e sem instrução em Los Angeles nos anos 1970, uma vida de crime agora parecia o destino de Rick. A seguir, o desespero de Rick o levará à sua primeira incursão no mundo do crime. Depois de abandonar o colégio na metade de seu último ano em 1978, Rick Ross se viu perdido e confuso, e também festas. Durante o verão de seu 18º ano, Rick passou o dia todo saindo com seus amigos. Ele ainda estava praticando nas quadras de tênis, mas depois de perder seus sonhos de jogar tênis pela Cal State, ele voltou seu foco para um segundo amor: carros. Ele e seu melhor amigo, Ollie Newell, começaram a frequentar encontros chamados car-ops, onde as pessoas se reuniam ao ar livre para festejar a noite toda enquanto exibiam seus carros. Parte do apego aos carros era o fato de que pareciam atrair mulheres. Rick sempre foi tímido com as meninas, mas assim que viu como as mulheres corriam para os carros elegantes que seus amigos estavam dirigindo, ele soube que poderia ser sua passagem para conversar com o sexo oposto. Rick acabou se matriculando no Los Angeles Colégio Técnico do Comércio, onde estudou para trabalhar como encadernador. Ele gostava muito mais da escola de comércio do que do ensino fundamental ou médio. Ele amava o fato de ser ele quem decidia as aulas que faria. Mas mesmo a escola de comércio exigia muito trabalho de classe e Rick ainda era analfabeto.
Sem surpresa, ele preferia passar seu tempo falando sobre carros com seus amigos em vez de estudar. Não demorou muito para que seus breves sonhos de se tornar um encadernador se dissipassem. Tudo o que ele queria era ser um vagabundo e ter uma namorada. A escola comercial pode não ter funcionado, mas as car-ops provaram ser a entrada de Rick em um tipo diferente de carreira. Um dia, Rick foi abordado por um amigo que perguntou se ele levaria um carro roubado a um desmanche por $50. Rick não pensou muito nisso. Ele precisava do dinheiro. Ele havia jurado que não se tornaria parte de uma gangue no ensino médio, mas isso não significa que ele havia renunciado ao crime. A próxima coisa que Rick soube foi que ele estava no lado oeste de Los Angeles, assistindo seu amigo impulsionar um Cadillac Seville. Rick dirigiu o Seville de volta para o desmanche, que pertencia a um homem chamado Dirt Benny. Rick ficou nervoso durante toda a viagem de 21 quilômetros. Ele esperava ver as luzes vermelhas e azuis piscando atrás dele a qualquer momento. Mas, para a sorte de Rick, nada aconteceu. Ele entregou seu Seville roubado para Dirt Benny e recebeu seus $50. Na noite seguinte, ele estava fazendo isso de novo. Rick receberia $100 por carro, valendo um pouco menos de $400 de hoje, apenas por dirigir os carros roubados até o desmanche. Foi o dinheiro mais fácil que Rick já ganhou. Logo, Rick, de 18 anos, estava roubando carros em tempo integral. Foi uma operação tranquila e um bom dia de pagamento. E Rick nunca teve um único desentendimento com a polícia. 2 meses depois que Rick começou a trabalhar no desmanche, no final de 1978, Dirt Benny foi preso por roubo de automóvel. Rick viu isso como sua oportunidade. Quando ninguém mais se dispôs a assumir a tarefa, Rick assumiu o controle do desmanche e da rede de roubos de carros, supervisionando toda a equipe de ladrões de carros. Foi a primeira vez que ele teve sucesso. O roubo de carros durou cerca de 6 meses. Então, uma noite, Rick ouviu os sons de um helicóptero da polícia. Rick olhou para fora e viu policiais em todos os lugares. Ele correu imediatamente, mas o helicóptero da polícia o avistou. Ele foi preso e levado para o centro da cidade. Graças a um problema com o mandado de busca e apreensão, o caso de Rick foi arquivado. Mas ele soube naquele momento que seus dias de roubo de carros haviam acabado. No início de 1979, ele fechou seu negócio e decidiu que era hora de passar para outra coisa. Seu antigo sócio, San José Mike McLaurin, tinha outro empreendimento para Rick: cocaína. Nos anos 70, a cocaína era vista como um símbolo de status para as elites. Era a droga de um homem rico. O homem rico, é claro, significa gente branca. A cocaína praticamente não tinha presença na América urbana negra. Rick Ross cresceu sem saber exatamente o que era a droga, exceto que era cara. Em 1979, San José Mike, que jogava futebol na Universidade do Estado de San José, voltou da faculdade nas férias. Ele convidou Rick e Ollie Newell para ir à casa de seus pais e mostrou a eles como eram $50 de cocaína. Rick olhou para a droga e ficou maravilhado. Foi a primeira vez que ele viu cocaína na vida real. Depois de assistir ao filme Superfly, sobre um traficante de cocaína de Harlem, Rick já sabia que queria ser como o protagonista do filme, Youngblood Priest. Aos olhos de Rick, nenhum outro homem negro foi tão bem-sucedido e poderoso. Agora, aqui estava ele, cara a cara com a droga de todas as drogas. Quando ele tentou pela primeira vez, Rick não entendeu o recurso. Ele não sentia a emoção que Mike e Ollie afirmavam sentir. Em vez disso, ele começou a pensar sobre o potencial de negócios da cocaína. Dados seus problemas de atenção na escola e sua reação à cocaína, é muito provável que Rick tivesse TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade não diagnosticado. Em vez de sentir uma onda de energia ao tomar estimulantes,
As pessoas com TDAH experimentam o efeito oposto. Se sentem calmos, focados e lúcidos. E naquele momento, Rick viu o caminho à frente com perfeita clareza. Roubar carros era uma maneira decente de se apressar, mas se ele começasse a vender cocaína, poderia ganhar uma fortuna. O centro da cidade de Los Angeles era um mercado inexplorado e ele já havia formulado um plano para fisgar toda a vizinhança. Assim que saíram da casa de Mike, Rick e Ollie conversaram sobre tudo que Mike havia lhes contado sobre o tráfico de cocaína. Este foi o seu bilhete para se tornarem ricos. Eles só precisavam de uma mão para fazer as coisas rolarem. Rick e Ollie venderam aquele primeiro saquinho de cocaína de $50 para seus amigos linha por linha. Esgotou rapidamente. Se isso se transformasse em uma operação real, eles teriam que escalar. Então, Rick e Ollie pegaram um carro, venderam para um desmanche por $300 e investiram esse dinheiro em mais cocaína de San José Mike. O dinheiro que ele ganhou com aquele estoque deu a Rick o melhor de sua vida. Eventualmente, Rick levou um pouco de sua cocaína a um traficante de drogas e cafetão chamado Kate Attar, que trabalhava em um território ao longo da rua Figueroa. Rick havia trabalhado para Kate por um tempo, batendo nas portas dos hotéis para que os clientes soubessem quando o tempo acabava. Agora, Rick se perguntava se Kate queria trabalhar para ele. Kate e seu irmão Pip eram Crips da rua Hoover. Rick tinha medo de se envolver com os Crips, mas Ollie também era membro da gangue. Ele convenceu Rick de que se tratava de negócios, não de entrar na gangue. O território e os trabalhadores dos Crips eram valiosos demais para serem ignorados. Então, a decisão foi tomada. Kate concordou em começar a vender cocaína junto com sua erva e PCP. No final de 1979, a notícia se espalhou pelo Centro-Sul de que a cocaína a preços acessíveis estava sendo vendida nas esquinas. No início, Rick e Ollie ficavam nas ruas eles mesmos, vendendo o suprimento que recebiam de San José Mike. Em alguns meses, os negócios estavam crescendo e, mais uma vez, era hora de expandir. Um dos primeiros recrutas foi Norman Tillman, um velho amigo de Rick e do time de tênis. Norman tinha acabado de voltar de servir na Corporação da Marinha e precisava desesperadamente de um emprego. Rick o apresentou imediatamente à arte do tráfico de drogas. Rick estendeu a mesma oferta a seu amigo Cornel Ward. Cornel cresceu sonhando em jogar futebol profissional, mas ele teve alguns problemas na faculdade e foi expulso do time. Quando Cornel voltou para casa e encontrou Rick pela cidade, ele disse que tinha feito besteira. Rick lhe ofereceu a oportunidade de ganhar ainda mais dinheiro do que as estrelas do futebol. Como Rick admite, o principal fator que fez seu negócio de tráfico decolar tão rapidamente foi sua filiação com os Crips. Ollie já tinha uma reputação terrível dentro da gangue. Seu apelido era Killer. A prima de Rick, Evita, pertencia aos Crips, a gangue feminina afiliada. O pai dos filhos de Evita era um líder poderoso entre os Crips. Tudo isso para dizer que Rick tinha credibilidade nas ruas antes mesmo de começar. Rick também tinha a reputação de carregar uma arma o tempo todo. A memória de ter uma arma apontada para ele, quando era um estudante do ensino médio, sempre esteve em sua mente. Se ele se encontrasse com uma arma na cara novamente, ele estaria preparado para se defender. Ninguém iria mexer com o Freeway Rick. Com o passar dos meses, Rick e sua equipe estavam vendendo de 3 a 4 mil dólares em cocaína por dia. Uma calculadora de inflação básica ajustaria isso para entre 10 e 13 mil dólares hoje. Foi um sucesso constante, mas não grande o suficiente. A meta de Rick era vender 10 mil dólares por dia, ou cerca de 34 mil dólares de hoje. Ele não tinha ideia de que no auge de seu império, ele estaria vendendo entre 2 milhões e 3 milhões de dólares por dia. Os Freeway Boys, como Rick e sua equipe ficavam conhecidos,
estavam vendendo em um mercado que ainda não estava saturado. A maioria dos traficantes do bairro vendia PCP ou maconha. O mercado de cocaína estava pronto para ser comprado. No final dos anos 70 e início dos anos 80, o governo não levava a cocaína muito a sério, devido à sua reputação de droga de elite partidária. Essa abordagem indiferente permitiu que os cartéis colombianos inundassem os Estados Unidos com a droga. Houve um fluxo tão grande de cocaína que o preço de 1 grama de coca caiu de $600 em 1982 para $400 em 1984. Mas ainda era um preço bastante alto para pessoas em bairros de baixa renda, como onde Rick Ross cresceu. Nos primeiros anos, o comércio de cocaína se concentrava principalmente na cidade de Nova York e Miami. Em Los Angeles, havia apenas um grande traficante que vendia cocaína, Thomas Tutti Reese. Por aproximadamente 2 décadas, Tutti foi o gangster reinante em Southland. Ele começou vendendo maconha e heroína, mas nos anos 70 foi finalmente apresentada a cocaína, o champanhe das drogas. Tutti era o rei da cocaína nos anos 70, mas as quantidades que ele movia parecem ridiculamente pequenas hoje. Uma história relata como ele ergueu um homem com uma espingarda apenas para comprar meio quilo de coca. Apesar de ser um dos gangsters mais respeitados de Los Angeles, ele nunca descobriu como fazer a droga pegar. Mas Rick Ross encontrou a solução. Na época em que Rick e seus parceiros começaram a traficar, em 1979, uma nova forma de cocaína estava se tornando popular: o crack. Quando a cocaína em pó é fervida junto com o bicarbonato de sódio, ela forma uma rocha sólida e fumável. Ao contrário de cheirar cocaína, fumar crack permite que ele atinja o cérebro muito mais rápido e dê aos usuários uma sensação de barato quase imediatamente. Mas o barato não dura muito, entre 5 e 15 minutos. Isso deixa o usuário querendo mais. Rick ficou chocado quando viu pela primeira vez uma pequena pedra de crack do tamanho de uma cabeça de fósforo, que valia $50. Ele soube imediatamente que essa forma da droga poderia o tornar ainda mais rico do que a cocaína em pó. Rick tinha ouvido as pessoas reclamarem de ter que encontrar garrafas para fazer o crack. Então, por volta de 1980, ele decidiu que iria prepará-lo sozinho e vender o produto acabado na rua. Ficou conhecido como Red Rock. Os viciados em desespero não precisavam mais vasculhar em busca de suprimentos para cozinhar seu próprio crack. Eles poderiam rastrear Rick e seus meninos e ter uma pedra nas mãos em segundos. O apelo disso para Rick eram as margens de lucro. Ele foi capaz de pegar um único grama de cocaína no valor de cerca de $60, misturar com bicarbonato de sódio e cozinhá-la até que se transformassem em pedras de crack. Em seguida, ele vendia essas pedras em saquinhos individuais por algo em torno de $2 a $20 a pedra, dependendo do tamanho. Esse investimento inicial de 60 seria vendido por um total de $100 a $150. Ninguém mais tinha pensado em vender crack pré-cozido. Rick controlou o mercado por padrão. Com o sucesso de Red Rock, Rick conseguiu deixar as esquinas para trás e deixar o trabalho pesado para seus traficantes. Ele passou de um garoto da esquina a um distribuidor em pouco tempo. Rick percebeu que muitos dos clientes para os quais ele estava vendendo começaram a comprar quantidades maiores e a vender eles próprios a droga. Toda uma rede de distribuição surgiu sozinha, produto da pura engenhosidade humana. A mente de Rick estava correndo. Ele sabia o que tinha nas mãos. Era apenas uma questão de tempo até que Rick Ross se tornasse um rei do crime. Mas, se ele quisesse continuar expandindo, ele precisaria de mais produtos para vender. E seu novo fornecedor ameaçaria derrubar todo o império. Como alguém que abandonou o colégio ganha uma fortuna com uma droga que era praticamente inexistente 1 ou 2 anos antes, sem nenhuma grande competição? A introdução de Rick Ross à cocaína veio de seu amigo em San José.
Mas em 1981, sua principal fonte foi seu antigo professor e treinador de tênis, Sr. F. A seguir, vamos dar uma olhada mais de perto de onde a cocaína de Rick estava vindo. San José Mike era apenas um elo de uma cadeia muito maior. De acordo com as memórias de Rick, seu nome era Sr. Foster. Mas no livro do jornalista Gary Webb, Dark Alliance, o nome do homem era Sr. Fisher. Para nossos propósitos, vamos chamá-lo apenas de Sr. F. Conforme os pedidos de cocaína de Rick aumentaram, também aumentaram os nervos do Sr. F. Ele era apenas um fornecedor mediano, vendendo à parte para pagar por seu próprio hábito. Ele estava ficando desconfortável com a quantidade de produto que Rick estava pedindo. Como um homem que buscava criar um império, Rick ficou frustrado. O Sr. F decidiu que era hora de apresentar Rick diretamente a seu fornecedor, um homem chamado Ivan Arguelas. Foi um encontro que mudaria o curso da história americana. No final de 1981 ou início de 1982, Rick e Ollie se encontraram na casa do Sr. F. Rick já tinha contatos pela cidade, mas estava interessado em ver o que o homem do Sr. F poderia fazer. Quando Ivan Arguelas e seu cunhado Henry Corrales chegaram, Rick adivinhou pelo inglês ruim que eles eram da América do Sul ou Central. Rick mostrou a Ivan o dinheiro que tinha com ele, $45 mil. Isso compraria cerca de 450 gramas de cocaína ao preço médio de $2.800 por 28 gramas. Depois que os homens contaram o dinheiro, eles deram a Rick e Ollie a mercadoria. Um aperto de mão depois, o negócio foi fechado. Ivan se ofereceu para se tornar o principal fornecedor de Rick. Em vez de lidar com o Sr. F, ele deve apenas ligar para ele diretamente. O Sr. F estava cobrando um pouco mais por cada onça que vendia para Rick. Ao eliminar o intermediário e lidar diretamente com Ivan, Rick estava conseguindo um negócio melhor. E Ivan era um homem de palavra. Ele forneceu cocaína top de linha a Rick a um preço imbatível. Por sua vez, Rick conseguiu vender grandes quantidades nas ruas e colher os lucros. Logo, Rick e Ollie estavam ganhando entre $250 a $300 mil por dia. A vida era boa e tudo graças ao Ivan. Mas Rick não tinha nenhuma ideia no que ele tinha se metido. Ivan Arguelas era um exilado nicaragüense que vivia em Los Angeles. Não se sabe muito sobre Ivan antes de seu relacionamento com Rick. O que parece estar claro, porém, é que por 8 meses, Rick e Ivan tiveram um relacionamento próspero. Ele sempre entregou. Ele manteve seus preços baixos. E então, um dia em 1982, Ivan parou de atender as ligações de Rick. Ivan desapareceu sem deixar vestígios. Rick precisava do produto e rápido. Ele começou a perguntar por outras fontes e recebeu uma proposta de um fornecedor em Miami. A ideia de obter seu suprimento de um estado diferente nunca passou pela cabeça de Rick. Parecia arriscado. Mas o amigo que fez a oferta, o chinês Dave, adoçou o negócio ao mencionar que pagaria cerca de $40 mil por quilo, ou cerca de $1.100 por 28 gramas. Rick estava acostumado a pagar até $2.000 por 28 gramas. Este negócio era bom demais para deixar passar, especialmente porque Ivan estava desaparecido. Rick, Ollie e alguns outros voaram para a Flórida para se encontrar com o chinês Dave e seus contatos. Rick nunca menciona quem eram os contatos, mas dada a localização de Miami, podemos provavelmente presumir que eles estavam ligados a um cartel colombiano. Para a completa surpresa de Rick, o negócio saiu sem problemas. Ele comprou 20 quilos de cocaína, mas teve que dar 2 deles para Dave como imposto. Rick estava irritado, mas tudo fazia parte dos negócios. Os 18 quilos restantes ainda poderiam gerar um lucro de $2 milhões. Na época em que Rick, de 22 anos, voltou de Miami em 1982,
ele finalmente conheceu seu ídolo do tráfico de drogas, o traficante reinante de Los Angeles, Tucci Rizzi. Mas na época em que Rick o conheceu, Tucci era apenas um gangster envelhecendo em sua saída. Tucci começou a usar seu próprio suprimento e Rick sabia que isso só poderia significar problemas. No final da reunião, que Rick diz não durou muito, Rick sabia que nunca faria negócios com Tucci. Em vez disso, ele sabia que ocultaria o status de Tucci nos arquivos da história dos gangsters. E ele não estaria errado sobre isso. Pouco depois do negócio de Miami, Rick experimentou seu primeiro grande revés. 2 de seus homens foram apanhados em uma perseguição policial que começou na casa de Rick. Quando Rick voltou para casa, viu policiais em todos os lugares. Eles encontraram centenas de milhares de dólares de Red Rock dentro da casa. Rick ficou arrasado e nervoso. Rick não foi preso, mas se preocupou com o que sua tripulação diria sob pressão. Ele decidiu que a melhor coisa que poderia fazer era contratar o melhor advogado antidrogas de Los Angeles para representá-los. Seu nome era Alan Fenster, e ele fez um trabalho tão bom livrando os homens de Rick da cadeia que logo foi contratado como advogado particular de Rick. O confisco de Red Rock custou um pouco para Rick. Felizmente, ele ainda tinha dinheiro suficiente para fazer outro acordo com suas novas conexões em Miami. No próximo negócio, Rick comprou 20 quilos por $600 mil. E desta vez, ele não precisou dar 2 ao chinês Dave. Depois desse revés inicial, os negócios continuaram crescendo. A reputação de Rick dentro da comunidade estava crescendo. Ele daria dinheiro aos amigos se eles precisassem. Ajudou a pagar as compras e o aluguel. Ele até ajudou a pagar a cirurgia de coração aberto da mãe de um amigo. Ele adorava ajudar as pessoas ao seu redor. Um dia, em 1983, Rick recebeu a visita de Henry Corrales, o homem que estava com Ivan quando Rick o conheceu. Ficou chocado ao vê-lo. Fazia meses que ele não tinha notícias de Ivan. Rick perguntou onde eles estiveram. Em seu inglês ruim, Henry disse a Rick que Ivan havia levado um tiro na espinha de sua própria esposa. Ele estava no hospital, vivo, mas paralisado, e nunca mais andaria. Na vida de Tucci, Rick estava no topo do tráfico de drogas. No início de 1984, Rick estava transportando de 50 a 100 quilos de cocaína por semana em dezenas de casas de crack pela cidade. Pode ter havido outros pequenos traficantes vendendo cocaína e crack, mas com as conexões de Rick e a qualidade de seu suprimento, ele tinha a grande maioria da cidade fumando na palma da mão. Rick afirma que sua liderança surgiu como um acaso. As pessoas simplesmente pareciam se unir a ele. Até mesmo o parceiro de Rick, Ollie Newell, sabia que a posição de Rick estava acima dele. Parte disso é que Rick nunca tocou em seu próprio produto. Ele nunca ficou chapado. Ele nunca ficou bêbado. Ele era todo profissional. E todo dia era uma confusão. Ele continuou a subir a cada dia que passava. Como traficante de Los Angeles, era apenas uma questão de tempo antes de Rick chamar a atenção de algumas pessoas importantes. Acontece que ele havia sido observado por algum tempo por uma pessoa em particular e estava pronto para encontrar Rick cara a cara. Um dia, em 1984, Henry Corrales se encontrou com Rick e disse-lhe para vir com ele para um passeio. Enquanto Rick caminhava em direção ao carro de Henry, ele notou um rosto familiar sentado no banco da frente. Rick o viu durante seus negócios com Henry, mas os dois nunca se falaram realmente. Tudo que Rick recebeu foi um simples aceno de cabeça ou aceno de mão. Quando Rick entrou no carro, o terceiro homem finalmente se apresentou. Ele era Oscar Danilo Blendon, um fornecedor de drogas da Nicarágua com conexões de cocaína na Colômbia, México e Nicarágua. Ele queria se tornar a principal fonte de Rick. Ele prometeu ajudar a torná-lo um traficante fora de Los Angeles, em todos os Estados Unidos.
Rick gostou do jeito que Blandon falou, mas ele mal sabia que os laços de Blandon eram muito mais profundos do que o submundo das drogas. Ao apertar a mão de Blandon, ele estava fazendo um acordo com o diabo. Depois de meses tentando provar que ele foi realmente a vítima em um jogo ilegal administrado pela Agência Central de Inteligência, Rick Ross finalmente ouviu seu destino: culpado. Vida na prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Rick não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele ficou sentado no tribunal, incapaz de falar. Ele olhou para sua mãe e a viu chorando. Ele pensou consigo mesmo que nunca mais haveria fora dos muros de uma prisão. Por quase uma década, Freeway Rick Ross foi o homem mais importante quando se tratava de vender crack nos Estados Unidos. Suas drogas eram vendidas em todas as grandes cidades do país, faturando milhões de dólares por dia. E, no entanto, lá estava ele, sentado em um tribunal de San Diego, prestes a ir para a prisão pelo resto da vida. Vítima de uma lei de 3 sentenças que seu próprio império das drogas ajudou a criar. Em 1984, Ronald Reagan foi presidente por 3 anos. Fellow Americans, I've said on several occasions that I wouldn't comment about the recent congressional hearings on the Iran-Contra matter until the hearings were over. A Reaganomics estava em pleno vigor e a Guerra Fria estava em seus anos finais. Durante o mesmo período de 3 anos, Freeway Rick Ross e sua equipe, incluindo Ollie Newman e Norman Tillman, monopolizaram o mercado de drogas de Los Angeles com um novo produto de sucesso: o crack. Como vimos no episódio anterior, Rick viu o potencial de crack no mercado inexplorado. A cocaína em pó era muito cara para vender na comunidade urbana de Rick, em sua maioria afro-americana. Mas o crack, uma forma de droga relativamente barata e fácil de fazer, tinha potencial. E Rick tirou proveito disso. Rick colocou seu cérebro para funcionar e começou a vender crack pré-fabricado, conhecido como Red Rock. E em poucos anos, ele passou de vender alguns milhares de dólares em cocaína em um dia para quase $1 milhão cada dia. Seu suprimento de cocaína veio de Ivan Arguelas e Henry Corrales, 2 nicaragüenses que moravam em Los Angeles. Eles tinham conexões com cartéis de drogas colombianos e viram potencial em Rick para empurrar seu produto nos Estados Unidos. O relacionamento foi fortuito para todos os envolvidos. Mas no final de 1983 ou início de 1984, Rick conheceu outro fornecedor nicaragüense que estava em uma posição superior na cadeia alimentar, Oscar Danilo Blandon. Esse relacionamento levaria Rick a alturas que ele e seus amigos nunca poderiam ter sonhado. Danilo Blandon nasceu em 29 de julho de 1951 em Manágua, Nicarágua, em uma família bastante rica de proprietários de terras. Depois de estudar na faculdade no exterior, Blandon voltou para casa para trabalhar na propriedade de seu pai. Depois disso, ele começou a trabalhar no governo da Nicarágua, que estava sob o controle do ditador Anastácio Somoza. Quando Somoza foi derrubado pela Frente Sandinista de Libertação Nacional Comunista em 1979, Blandon sabia que estava em apuros. Ele fugiu para os Estados Unidos com sua esposa e filha em busca de asilo político. Eles moraram em Miami por cerca de 1 mês antes de se mudarem para Los Angeles, onde Blandon vendia carros usados para viver. Em 1982, Blandon conheceu outro exilado nicaragüense chamado Norin Menezes, conhecido na comunidade como o Padrinho. Os dois começaram a gostar um do outro e Menezes fez uma oferta a Blandon: vender cocaína e mandar o dinheiro de volta para Nicarágua para ajudar a financiar o esforço de resistência contra os sandinistas. Blandon, ainda amargo por ter que fugir de sua casa, concordou facilmente. Logo, ele estava comprando e vendendo diretamente dos cartéis colombianos, nicaragüenses e mexicanos.
onde ele conseguiu esses contatos de alto nível é um mistério. Mas isso não importava quando Blandon conheceu Rick Ross na parte de trás do carro de Henry Corrales no final de 1983 ou início de 84. A essa altura, Blandon já tinha o produto e sabia que Rick era o homem certo para vendê-lo. De acordo com Rick, ele teve que pagar $60 mil a Corrales pela apresentação de Blandon. Curiosamente, Blandon também pagou a Corrales $60 mil pela oportunidade de conhecer Rick. Seria o último grande pagamento para Henry Corrales, porque a apresentação significava que ele estava completamente 100% satisfeito com o fornecimento de drogas para Rick Ross. Rick e Blandon se dirigiram até Rialto, 96 quilômetros a leste de Los Angeles, falando de negócios o tempo todo. Blandon ofereceu vender cocaína para Rick por apenas $20 mil o quilo, em comparação com os $34 mil que ele estava pagando para Corrales. De acordo com Rick, ele comprou 50 quilos poucas horas depois daquela reunião inicial. 50 quilos foi a maior compra que Rick e sua equipe já fizeram em uma única compra. Rick Ross e Danilo Blandon estavam oficialmente no mercado e os negócios estavam prestes a explodir. Ollie Newell lembra que assim que Blandon entrou a bordo, tudo mudou. Ele forneceu todas as ferramentas essenciais para levá-los de traficantes de rua a chefões do tráfico de drogas de todo o país. Cocaína pura, contadores de dinheiro e infraestrutura. Rick afirma que poderia obter qualquer quantidade de produto que precisasse em cerca de 45 minutos e, por meio de sua rede, o produto teria desaparecido no final do dia. No início, Rick estima que estava vendendo mais de $1 milhão em cocaína por dia por causa de Blandon. Parte do sucesso de Rick em 1983 e 1984 veio da abertura do que ele chamou de mega casas. As mega casas funcionavam de maneira diferente das casas de crack normais, pois vendiam a um preço definido, $100 por pedra, sem negociação. Cada 28 gramas de cocaína foram cortados em 14 pedras de crack. As doses pequenas e relativamente acessíveis tornavam mais fácil para os viciados obter uma solução rápida. E Rick estava ganhando $400 a mais por onça do que se estivesse vendendo à moda antiga. Rick previu que cada mega casa renderia quase $40 mil por dia. Conhecendo os riscos envolvidos, ele fez questão de empregar não adictos e os alternou constantemente. Sempre pragmático, Rick sabia que a qualquer momento a casa poderia ser invadida ou roubada, e ele queria minimizar qualquer tipo de perda. As mega casas foram um sucesso. $100 era o suficiente para os drogados curtirem a brisa que procuravam e era muito fácil comprar a segunda dose por apenas mais 100. Era tudo propício para os adictos. No final de 1984, Rick tinha cerca de 8 mega casas montadas, completas, com unidades para o viciado em movimento. Graças ao estoque de Blandon, ele estava movimentando mais de 125 quilos de cocaína por dia e o dinheiro não parava de entrar. É importante lembrar que Rick e seus amigos ainda tinham cerca de 20 e poucos anos e estavam ganhando mais dinheiro do que poderiam ter sonhado. Eles compraram carros luxuosos, casas caras, roupas de primeira e todos os anos eles esquiam juntos em Aspen. E quando o Lakers jogava, Rick e seus amigos estavam sempre lá. Mas durante tudo isso, Rick permaneceu focado e humilde. Apesar de gostar dos flashes, ele nunca deixou o dinheiro subir à sua cabeça e distraí-lo. Segundo amigos, ele estava sempre disposto a mostrar ao resto de sua equipe o caminho para o sucesso. No entanto, Rick não conseguiu revelar seu caminho para o sucesso. Em 1984, ele comprou várias lojas de peças de automóveis e reformou um hotel de 22 unidades chamado Freeway Motor Inn, como forma de lavar o dinheiro das drogas. Com o crescimento dos negócios em toda Los Angeles, era hora de expandir suas operações para o resto do país.
Em algum momento de 1984, um antigo associado de tênis de Rick o apresentou a seu irmão, Mike Wingo, que morava em St. Louis, Missouri, e estava tentando entrar no jogo. Rick não tinha ideia de quanta cocaína estava indo para o meio oeste do país. Então, ele voou para St. Louis para encontrar Mike e começou a falar de negócios. Rick deu a Mike um kit inicial de drogas para vender. Poucos dias depois, Mike ligou e apresentou Rick a outra pessoa interessada em negociar em São Luís. Em nenhum momento, os negócios começaram a circular no The Gateway to the West. Por volta da mesma época, um amigo de Rick o abordou sobre como entrar no mercado de Cincinnati. Como fez com St. Louis, Rick deu a seus contatos um pacote inicial e esperou pelos resultados. Em questão de meses, Rick conseguiu conquistar 2 cidades do meio oeste. Logo, a cocaína de Rick estava chegando às ruas de todas as grandes cidades da América. Kansas, Seattle, Detroit, Nova Orleans, Atlanta e a própria Big Apple. Mas, com o sucesso, vem a notoriedade. Rick estava no radar da polícia há algum tempo e estava prestes a ficar muito pior graças ao homem que o fez rei, Danilo Blandon. Freeway Rick Ross estava no auge de sua carreira no tráfico de drogas em meados da década de 1980. Ele mesmo admitiu que 1985 e 1986 foram seus melhores anos. Ele tinha seu produto em quase todas as grandes cidades dos Estados Unidos. Ele estava vivendo a vida de um gangster de Hollywood. Carros, casas, dinheiro. Os paralelos com a força do poder, que surgiu no início de sua carreira, não foram perdidos por ele. Mas, apesar de todos os esforços de Rick para manter seu dinheiro limpo, as lojas de peças automotivas, o hotel, os barcos e as casas não foi o suficiente para mantê-lo longe de problemas com a lei. Em outubro de 1986, enquanto Rick estava verificando a operação em uma das mega casas, ele recebeu um telefonema dizendo que sua namorada, Marilyn, havia sido presa, junto com algumas outras pessoas, e que seu esconderijo havia sido invadido. Rick voou imediatamente de volta para Los Angeles. Infelizmente, assim que voltou, soube que Michael Wingo, seu homem em São Luís, acabara de ser preso com mais de 4 quilos de cocaína em um carro que Rick havia lhe dado. Para piorar as coisas, Mike estava vendendo cocaína em sua própria casa. Enquanto Rick estava visitando St. Louis, ele estava usando seu nome verdadeiro. Ele temia que pudesse haver evidências que poderiam implicá-lo na prisão de Mike. Enquanto tudo isso acontecia, o irmão de Rick, David, começou a ser seguido por patrulha da polícia. Durante uma dessas interações, David foi parado e a polícia mencionou o nome de Rick. Estava claro que a polícia sabia quem era Rick Ross. Rick presumiu que ele estava lidando com policiais sujos, procurando ganhar um pedaço da fortuna dele. Assim, ele garantiu que ele e seus meninos estivessem sempre protegidos, mantendo um dos melhores advogados de defesa da cidade, Alan Fenster, trabalhando para ele. Alan não saiu barato, mas Rick não iria deixar ninguém em sua tripulação ir para a prisão. Eventualmente, Rick soube que havia um mandado de prisão em São Luís em conexão com Mike Wingo. Mas quando ficou claro que Mike não testemunharia contra seu chefe, as acusações contra Rick foram retiradas. Nos anos em que a DEA manteve o controle sobre Rick, ainda não havia nenhuma evidência substancial que pudesse ligá-lo a um crime. De acordo com Rick, o que o permitiu sobreviver todos esses anos sem nenhum problema com as autoridades foi o quão cuidadoso ele foi para esconder sua identidade. Ele usava identidades falsas sempre que podia. Se certificava de que as janelas do carro fossem escurecidas e nunca divulgou seu nome verdadeiro quando não precisava. Rick Ross era simplesmente um nome sem rosto. Rick conta como ele e Ollie uma vez tropeçaram em uma batida e viram um amigo deles, que nem era traficante, ser preso pela polícia. Mais tarde, naquela noite, o amigo voltou e Rick perguntou o que havia acontecido. O amigo revelou que a polícia o confundiu com Rick Ross. Em outra ocasião,
A academia que Rick frequentava foi invadida. Ele foi capaz de se esconder entre a multidão de pessoas, saindo sem que a polícia percebesse que ele estava lá. Apesar de sua capacidade de permanecer persona non grata, as casas de Rick ainda eram objeto frequente de batidas policiais. Seus amigos e funcionários eram presos rotineiramente, cocaína e armas apreendidas e milhares de dólares perdidos. Um ataque em 1987 trouxe notícias que Rick levava muito a sério. Enquanto os policiais investigavam a casa, o amigo de Rick os ouviu discutindo o que era oficialmente chamado de Força Tarefa de Rick Ross na Freeway. A Força Tarefa era uma unidade local, estadual e federal criada em janeiro de 1987, com o objetivo de derrubar o império das drogas de Rick. Uma equipe de 9 oficiais da Polícia de Los Angeles e do Departamento de Xerife liderou o esforço, que eventualmente incluiria o FBI, a DEA e a Força Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado. Rick e sua equipe não entendiam o quão grande a investigação multiagência realmente era, mas os ataques constantes, às vezes simultâneos, de diferentes esconderijos, deixavam Rick nervoso. Ele imaginou que o calor acabaria diminuindo, mas por enquanto ele manteria o ouvido bem aberto para o caso de mais problemas surgirem. O calor, de fato, diminuiu. Mesmo que Rick soubesse que estavam de olho em sua operação, ele continuou os negócios como de costume, se certificando de reforçar sua segurança. Em 1987, a operação de Rick estava vendendo 100 a 200 quilos por dia, com cada esconderijo trazendo $100 mil por dia. Agora, esses números vêm de Rick pessoalmente, e é difícil dizer o quão precisos eles são. Dito isto, os promotores estimaram mais tarde que durante a carreira de Rick, ele arrecadou perto de $1 bilhão. Então é provável que os números de Rick não estejam muito longe. Em abril de 1987, Rick e seus amigos Ollie Newell e Cornell Ward estavam saindo de uma das oficinas de Rick, o Big Palace of Wheels. Quando começaram a dirigir para casa, Rick notou um carro sem identificação os seguindo. Outro carro parou bem ao lado deles. Lá dentro, eles viram os casacos verdes do Departamento de Xerife de Los Angeles. Ollie reconheceu um dos policiais como Robert Sobel, com quem ele já havia se desentendido. No momento em que o sinal ficou verde, Rick, Ollie e Cornell decolaram. Seguiu-se uma perseguição. Depois de um tempo, Rick disse a Ollie para assumir o volante e manter o pé no acelerador. Quando Ollie assumiu o controle, Rick rolou para fora do assento do motorista, enquanto o carro ainda estava em movimento e saiu correndo. Enquanto Rick corria, a polícia atirou. Eventualmente, Rick escapou, mas Ollie e Cornell foram presos. Depois que Ollie e Cornell pagaram fiança, eles se encontraram com Rick e o informaram dos detalhes de sua prisão. Ambos os homens foram atirados ao chão e espancados. Então, Cornell observou um dos policiais tirar 1 quilo de cocaína de um dos carros da polícia e colocá-lo no porta-malas do carro de Rick. Rick não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu advogado, Alan Fenster, conseguiu fazer com que as acusações contra Ollie e Cornell fossem retiradas. Mas as acusações foram prontamente feitas contra Rick. A polícia afirmou que Rick atirou neles enquanto Rick estava fugindo. Depois de conversas com Alan e sua mãe, Rick concordou que a coisa mais inteligente a fazer era simplesmente se entregar. Durante o interrogatório, ele jurou que não atirou na polícia e até fez um teste no detector de mentiras para provar que ele estava falando a verdade. Mas os investigadores continuaram com as acusações. Em audiências preliminares, Alan Fenster solicitou acesso às fitas dos interrogatórios de Rick. Ele analisou as fitas e, quando voltou, conseguiu provar que as fitas foram adulteradas, cortadas e emendadas para parecer incriminadoras. O juiz rejeitou as acusações. Rick Ross era um homem livre. O conflito com a lei deixou Rick nervoso. Sua namorada, Marilyn, acabara de ter uma filha bebê
e ele sabia que precisava tirar sua nova família de Los Angeles longe do estresse de sua vida de crime. Rick, Marilyn e a filha se mudaram para um subúrbio tranquilo em Cincinnati. Ele se aposentou do tráfico e viveu em paz por um tempo. Rick afirma que foi aposentado por 1 ano antes de receber outra ligação de Danilo Blandon. Outros relatórios dizem que foi alguns meses. Apesar de tudo, enquanto Rick estava em Cincinnati em 1987, Blandon o procurou sobre como voltar ao jogo. Rick concordou em reiniciar sua operação em Cincinnati, que já foi um sucesso. Mas Rick sabia que desta vez seria a última. Ele estava ficando cansado do jogo. Depois de economizar um pouco mais de dinheiro, era hora de sair e voltar seu foco para negócios legítimos. Ele já possuía vários hotéis que ele sabia que poderiam ser lucrativos como mais do que frentes de lavagem de dinheiro. Mas antes que ele pudesse fazer sua saída, ele precisava terminar seu último urra. Rick viajou entre Los Angeles e Cincinnati, comprando centenas de quilos de cocaína de Blandon por $10 mil cada. Apesar dos anos trabalhando juntos, Rick nunca perguntou a Blandon sobre sua história. Mas em uma festa, certa noite, por volta do final de 1987 ou início de 1988, Blandon disse a ele que a razão pela qual ele estava vendendo drogas era porque havia uma guerra em seu país natal. O dinheiro das drogas estava sendo usado para ajudar o exército rebelde a lutar por suas terras. Isso foi tudo o que ele divulgou para Rick. Nenhum deles percebeu que o pequeno fato pessoal logo revelaria um escândalo internacional. Em setembro de 1988, um dos homens de Rick foi enviado de ônibus para Cincinnati com 9 quilos de cocaína. Sem o conhecimento de Rick, o mensageiro notou que, enquanto chegou no Novo México, cães farejadores cheiraram traços de cocaína enquanto eram parados em um ponto de ônibus. Assustado, o mensageiro fugiu, deixando a mala para trás. A DEA continuou observando a mala, esperando para ver quem a reclamaria assim que chegasse a Cincinnati. Alguns dias depois, Rick e seu associado Alfonso Big Al Jeffries dirigiram até a estação de ônibus de Cincinnati para se encontrar com o mensageiro. Big Al entrou e perguntou sobre o Greyhound vindo de Los Angeles. O mensageiro não estava em lugar algum, mas Big Al reivindicou a mala que eles haviam deixado para trás. Agentes da DEA imediatamente o prenderam. 9 quilos de cocaína eram suficientes para prender um homem por décadas. Big Al acabou cumprindo 20 anos pela prisão. O evento assustou tanto Rick que ele fez as malas e voltou para Los Angeles. Após seu retorno, Rick começou a trabalhar na construção, se mantendo discreto. Mas era tarde demais para seu plano de saída. Rick já estava sob investigação no Texas por conspiração para traficar cocaína. O grande júri proferiu uma acusação no final de 1988 ou início de 1989 e um mandado de prisão foi emitido para Rick. Para piorar ainda mais as coisas, durante seu interrogatório para a apreensão de Cincinnati, Big Al quebrou e se voltou contra Rick, revelando detalhes de suas várias viagens de Los Angeles para as principais cidades do país. Em 8 de junho de 1989, Rick foi indiciado por acusações federais de conspiração. Por meses, Rick continuou vivendo sob o radar em Los Angeles e nada veio do mandado de prisão. Mas em novembro de 1989, enquanto despejava concreto em um canteiro de obras, Rick viu um carro da polícia sem identificação vir gritando até ele. Rick não pensou e saiu correndo. A polícia abriu fogo. Rick se escondeu em uma casa próxima. Uma equipe da SWAT de 2 homens o descobriu escondido em um armário e o prenderam. Por preso, queremos dizer que os policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles espancaram Rick sem piedade. Rick diz que eles usaram lanternas e frigideiras.
Fotos de evidências mostram vários cortes e hematomas infligidos pelos policiais. Em última análise, em 5 de setembro de 1990, Rick se confessou culpado de conspiração para traficar cocaína, resultando em uma sentença obrigatória de 10 anos. Ele foi enviado para Boone County, Kentucky, nos arredores de Cincinnati, do outro lado do rio Ohio. O reinado do traficante de 30 anos estava oficialmente acabado. Mas sua história estava apenas começando. Enquanto estava na prisão, Rick foi abordado pelo Departamento de Justiça. O FBI estava no meio de um caso anticorrupção em grande escala, conhecido como Operação Big Spender, com o objetivo de reprimir a corrupção policial. O FBI viu Rick como uma testemunha ocular da corrupção no Departamento de Polícia de Los Angeles. Anos antes, Rick e seu advogado, Alan Fenster, contrataram um detetive particular para investigar os policiais corruptos que o encontraram. Agora, Rick e Alan foram capazes de entregar todas as informações que reuniram para o FBI. Rick testemunhou contra os policiais corruptos da Força-Tarefa de Rick Ross, da LAPD, incluindo os homens específicos que plantaram as drogas em seu carro, depois que ele, Ollie e Cornell foram perseguidos pela polícia. Ele foi apoiado por evidências de vídeo de detetives corruptos que roubaram dinheiro durante várias incursões antidrogas. No entanto, o júri achou difícil acreditar em um traficante de drogas ao invés do Departamento de Polícia. No final do dia, os julgamentos do Big Spender resultaram principalmente em absolvições ou acordos, embora 19 policiais tenham sido condenados. A única luz brilhante veio na forma de uma frase reduzida para Rick. Sua sentença de 10 anos foi reduzida para 4. Em setembro de 1994, Rick Ross completou seu tempo e foi libertado da prisão. Agora, com 34 anos, ele voltou ao centro-sul de Los Angeles para continuar administrando sua oficina, o Big Palace of Wheels. Rick achou que seus dias de tráfico de drogas haviam acabado. Ele teve sua segunda chance e não iria estragá-la. Ele participava de tours pela mídia, dando entrevistas sobre seus dias de tráfico de drogas e o tempo na prisão. Ele queria reparar os danos que infligiu à sua comunidade. Rick começou a trabalhar com organizadores comunitários, estabelecendo centros juvenis e doando dinheiro para igrejas. Em nenhum momento ele se transformou de chefão do tráfico em filantropo. Mas depois de alguns meses de vida após a prisão, Rick recebeu um telefonema que desejou nunca ter recebido. Era um fantasma de seu passado. Um homem de quem ele nunca esperava ouvir de novo, Danilo Blandon. No início de 1995, Rick Ross tinha acabado de sair da prisão e estava ansioso para reiniciar sua vida. Então ele recebeu um telefonema inesperado de um antigo sócio, Danilo Blandon, e sua esposa, Shepita. Queriam dar um jantar para Rick. De acordo com Rick, demorou 6 meses antes que ele e Blandon realmente se sentassem. No final das contas, Blandon disse a Rick que devia dinheiro a seus fornecedores colombianos e que precisava da ajuda de Rick para vender 100 quilos de cocaína. O que tornava este negócio diferente do resto era que Rick não iria realmente comprar a cocaína. Ele era apenas o intermediário. Blandon até ofereceu a Rick uma taxa de localização de $300 mil se ele pudesse arranjar um comprador para ele. Rick ficou dividido sobre a decisão. Na época, ele também devia algum dinheiro a algumas pessoas, e isso seria uma resposta para o problema. E Blandon garantiu a Rick que este não seria um negócio típico. Era simplesmente um amigo ajudando outro amigo em uma encrenca. O que um pequeno favor poderia machucar? Rick contatou um velho amigo dele, Leroy Chico Brown. Chico construiu para si uma boa operação com drogas. E Rick esperava que, se Chico e Blandon se dessem bem, Blandon deixaria Rick em paz. Por fim, todos concordaram e marcaram a data para o negócio, 2 de março de 1995. Rick e Chico, junto com San José Mike, o
o homem que apresentou Rick à cocaína 15 anos antes, conheceram Blandon no estacionamento de um Denny's em Chula Vista, ao sul de San Diego. Blandon se aproximou de Rick e Chico e pediu o dinheiro. Chico perguntou onde estava a cocaína e Blandon apontou para um Chevy Blazer do outro lado do estacionamento. Rick lembra como Blandon estava impaciente, tanto que deixou Chico nervoso. Mas Rick garantiu a Chico que tudo ficaria bem. Chico entregou o dinheiro a Blandon e Rick e San José Mike foram até o Chevy Blazer e começaram a descarregar as drogas. Bem na hora, a DEA e as autoridades locais pularam de seus esconderijos. Rick imediatamente saltou para a caminhonete de seu amigo e decolou. Quando seus pneus cantaram para fora do estacionamento, Rick se virou e viu Danilo Blandon olhando para ele, rindo. Helicópteros sobrevoaram enquanto vários carros não marcados perseguiam a caminhoneta em alta velocidade de Rick. Rick se lembra de ter pensado que esse era o seu fim. Sua vida acabou. Ele bateu em uma cerca viva, saltou do carro e correu para salvar a vida. Quando ele finalmente parou, ele foi recebido por uma dúzia de oficiais locais e federais. Pela segunda vez, Freeway Rick Ross estava sob custódia por cocaína. Ele tinha 35 anos. Em setembro de 1995, 6 meses depois de ser preso, Rick Ross conheceu um jornalista chamado Gary Webb na sala de visitas do Centro Correcional Metropolitano de San Diego. Durante 2 meses, Gary estava investigando a dica mais estranha que a ficção de que os traficantes de drogas estavam trazendo drogas para os Estados Unidos em nome da CIA. Um dos principais traficantes envolvidos era ninguém menos que Danilo Blandon. Gary explicou que Blandon era afiliado ao grupo de guerrilha nicaragüense de direita conhecido como Contras. Os Contras lutavam contra o regime comunista dominante, os sandinistas. Blandon, sob a tutela de Noreen Menezes, vendeu e traficou cocaína para os Estados Unidos e usou o dinheiro para ajudar a armar os Contras. O mais chocante é que a CIA estava ciente disso e usou Blandon como um agente secreto. O Congresso cortou fundos para os Contras assim que foi revelado que os guerrilheiros estavam cometendo violações dos direitos humanos. Então a CIA secretamente ajudou a financiar o esforço dos Contras, vendendo contrabando para todo o mundo. O maior escândalo, que já havia estourado em meados dos anos 80, foi que altos funcionários do governo haviam secretamente facilitado a venda de armas para o Irã, que estava sob embargo de armas. O escândalo, conhecido para sempre como o caso Irã-Contra, quase derrubou o governo Reagan. Mas Gary Webb percebeu que o escândalo não parava por aí. Ao longo dos anos 80, a CIA trabalhou com vários traficantes de drogas conhecidos em seu esforço para enviar armas aos Contras. O detalhe relevante para Rick Ross era que Danilo Blandon era um desses agentes da CIA. A CIA sabia que Blandon estava trazendo cocaína para os Estados Unidos e eles sabiam que Rick Ross era seu principal comprador. Mas a agência fez vista grossa porque também sabia que os lucros de Blandon estavam sendo enviados para os Contras. Em 1992, Blandon foi preso em San Diego e pode pegar até 10 anos de prisão. Enquanto aguardava julgamento, passou a cooperar com a DEA e teve sua pena reduzida para 48 meses. Ele acabou cumprindo apenas 28 meses e foi solto em setembro de 1994, mesmo mês que Rick foi solto da prisão no Texas. Como parte de seu acordo, Blandon concordou em se tornar um informante e ajudar a derrubar Rick Ross, que, aos olhos da DEA, era uma ameaça muito mais séria. Rick ficou completamente pasmo com a história. Ele percebeu que o tempo todo ele não era nada mais do que um bode expiatório para um homem que considerava seu amigo e mentor. E mais do que isso, Rick, sem saber, fez parte de um dos maiores escândalos da história americana. Durante o julgamento de Rick, em 1996, Alan Fenster usou as informações que Gary havia adquirido para ajudar na defesa de Rick. Fenster tentou pintar Rick como um peão
em um jogo disputado pela CIA e até alegou que o relacionamento da CIA com Blando era ilegal. Mas o júri, que por acaso era inteiramente branco, não gostou da situação de Rick. Em 19 de novembro de 1996, saiu o veredito. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Uma das consequências imprevistas do sucesso de Rick, a lei dos 3 golpes. Para combater o aumento do crime relacionado à epidemia de crack em todo o país, iniciada pelo próprio Rick, o governo federal aprovou uma lei determinando que a terceira acusação criminal de um infrator resultaria automaticamente em prisão perpétua. Este foi o terceiro ataque de crime de Rick. Em dezembro de 2004, Gary Webb foi encontrado morto em sua casa com 2 ferimentos a bala na cabeça. Sua morte foi considerada suicídio, embora rumores da internet especulem que ele foi morto pela CIA. Como Rick aponta, Gary foi um rebelde que lutou contra a injustiça e, infelizmente, ele pagou por isso. Rick passou os primeiros 6 anos de sua prisão perpétua na Central Correcional Metropolitana de San Diego. Ele sobreviveu transferindo suas habilidades comerciais de cocaína para o comércio de cigarros e doces, a principal moeda da cadeia. Ele também conquistou um demônio que o perseguiu por toda a vida: sua incapacidade de ler. Aos 38 anos, o ex-multimilionário e chefão do tráfico ainda não tinha ideia de como ler as palavras mais básicas. Agora, sem mais nada para fazer, Rick se encarregou de aprender suas letras. Com a ajuda de um colega de cela, ele finalmente aprendeu o que o Distrito Escolar de Los Angeles falhou em lhe ensinar 2 décadas antes. Foi uma batalha difícil: pronunciar palavras e criar flashcards. Mas logo Rick estava lendo livros como The Autobiography of Malcolm X e Awaken the Giant Within. Não muito depois disso, Rick começou a ler livros jurídicos para ajudar no processo de apelação. 3 palavras chamaram a atenção de Rick enquanto ele lia sobre a lei: contínuo, criminoso, assassino. O que isso significa é que, ao longo de toda a sua carreira, Rick realizou uma única onda de crimes contínua: o tráfico de cocaína. Quando ele foi condenado à prisão perpétua, os tribunais disseram que suas condenações anteriores em Ohio e Texas eram crimes separados, o tornando assim um infrator de 3 acertos. Rick e seu advogado argumentaram no Tribunal de Apelações que toda a sua carreira criminosa foi, na verdade, um longo crime. O Tribunal de Apelações do 9º Circuito concordou e reduziu a sentença de prisão perpétua de Rick para 20 anos. Em março de 2009, Rick Ross foi libertado em liberdade condicional. Ele ficou em uma casa de recuperação por 2 meses antes de ser liberado de volta à sociedade. Ele finalmente era um homem livre para sempre desta vez. Hoje, Rick, agora com 59 anos, usa sua vida como um conto de advertência para aqueles, especialmente os jovens, que desejam entrar no jogo das drogas. Ele vai a escolas de todo o país e fala sobre as consequências do tráfico de drogas. Apesar de toda a filantropia em que Rick se envolve agora, infelizmente, nunca compensará o dano que ele fez à sua comunidade. Ao longo da década de 1980, o crack assolou os Estados Unidos, especialmente na cidade natal de Rick, Los Angeles. Foi relatado que as emergências hospitalares relacionadas à cocaína, como overdose, aumentaram 12% em 1985, de 23.500 para 26.300, e sempre 10% em 1986, de 26.300 para 55.200. Ao mesmo tempo, o crime relacionado às drogas aumentou dramaticamente. As lutas pelo território deixaram corpos no chão e as ruas cobertas de sangue. Entre 1985 e 1991, as mortes por armas de fogo entre adolescentes aumentaram 154%. A taxa de homicídios entre jovens negros, em particular, mais do que dobrou no final da década.
O aumento astronômico do crime e o aumento das emergências médicas relacionadas às drogas acabaram chamando a atenção dos políticos e da polícia. A polícia local começou a militarizar cada vez mais sua força. O LAPD, o Departamento de Polícia de Los Angeles, era famoso por invadir casas de crack usando um tanque com um ariete acoplado a ele. Uma comunidade que já observava a polícia com um olhar suspeito, agora os via tão violentos e destrutivos quanto os Blood e Crips. Em 1986, o governo federal largou o martelo sobre as sentenças por drogas. Foi aprovada uma lei que criou uma proporção de 100 para 1 para sentenças de crack e cocaína em pó. O que significa que, por exemplo, se alguém foi pego com 6 gramas de crack ou 600 gramas de cocaína em pó, a sentença mínima era obrigatória de 6 anos em prisão. Alguém segurando uma quantidade de crack que pesa o mesmo que uma barra de chocolate pode acabar na prisão para o resto de sua vida. Rick Ross pode não ter percebido o impacto que suas ações teriam em toda uma geração e em toda a sua comunidade. Por meio do tráfico de drogas, ele ajudou a acabar com a vida de centenas de milhares de pessoas, seja por overdose de drogas, guerra de gangues ou prisão perpétua. Hoje, Rick assume a responsabilidade por suas ações e fez de tudo para buscar a redenção. Ele diz que quando começou a vender drogas, no final dos anos 70 e início dos 80, ele o fez para escapar da pobreza. Por quase 10 anos, ele fez exatamente isso. Mas, por mais impressionante que seja a história de Rick, não podemos esquecer que seu sucesso veio às custas de comunidades em todo o país. Salve família! Freeway Rick Ross teve uma ascensão meteórica e uma queda igualmente devastadora. Ele controlou as ruas de Los Angeles, se aliou com o sistema e se envolveu em um dos maiores escândalos da história estadunidense. No entanto, mesmo após passar por um longo período na prisão, Rick conseguiu algo que poucos imaginavam. Ele se reinventou. Hoje, Freeway Rick não é mais o mesmo homem que dominava o submundo. Ele se transformou em uma figura pública, uma voz ativa nas ruas que um dia ele ajudou a destruir, agora focado em ajudar jovens a não seguirem o mesmo caminho. Sua história de redenção é um exemplo de como, mesmo no fundo do poço, é possível encontrar uma nova direção. Mas a pergunta que fica é: será que Rick Ross foi apenas uma peça em um jogo muito maior? Porque os altos funcionários da CIA não pagaram como ele? A história de Freeway Rick nos faz refletir sobre as complexas camadas do contrabando, da justiça e da redenção. A vida dele é um lembrete de que no submundo nada é o que parece. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias reais do submundo como esta. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!